Antes de convidar, né, os nossos palestrantes, eu queria só já avisar e convidar vocês para reservarem aí na agenda o dia 7 de abril, que é um domingo. A gente vai ter o Domingo no Campus. E aí o Praia vai fazer atividades voltadas para as crianças com TEA, atividades com não só com TEA, né, mas a nossa ideia, a partir do autismo, é fazer atividades que sejam inclusivas, que todas as crianças brinquem. E aí tem esquibunda, tem bolha de sabão, tem revolvinho com água, tem mangueirada, tem são só atividades com água. A Malu, né, que inventou o nome no ano passado, é TEA, para fazer um trocadilho com a sigla do autismo, é Território de Experimentação com Água. E porque a maioria dos autistas, é claro que a gente não pode generalizar, mas a gente conhece muitos autistas apaixonados com água, né? Então, foi uma forma de colocar essas crianças em brincadeiras de interesse deles, mas que também fosse brincadeira para todo mundo. Né? Então, a gente tem criança com autismo, tem criança típica, tem criança com paralisia cerebral, tem criança com síndrome de Down. Ano passado foi muito legal. Então, quem tiver criança na família, com autismo ou não, pode vir. No dia 4 de abril, a gente fica aqui no Bosque da Escola de Música. Tá? O que eu falei? 7 de abril, gente, é domingo. Tá? Desculpa. É de 9h30 às 11h30, tá? Na parte da manhã. Porque é um horário que o sol ainda não está esturricando a gente, né? E também as atividades do domingo no campus terminam às 13h. E para a gente ter um tempinho também para conseguir desmontar a estrutura toda que a gente faz, a gente precisa terminar às 11h30, tá? Então, hoje a gente vai ter a nossa primeira palestra de 2019. Sobre treinamento e orientação de pais. Qual a importância, né, no desenvolvimento das crianças com TEA? E eu agradeço muito os nossos colegas David Sampaio e Juliana Ventura, psicólogos que vieram lá de Sete Lagoas, só para falar um pouquinho de treinamento de pais com vocês. Lá de Sete Lagoas, né, gente? Bem longe. Bom, boa tarde para todo mundo. A gente, em primeiro lugar, quer agradecer o convite, né? Agradecer Malu, agradecer Ana Amélia. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente aprendeu tanto com elas, nossas professoras maravilhosas. E aí agora nos convidaram para a gente estar aqui dividindo um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa prática. E é um mundo aí que a gente está há um bom tempo, então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Ao longo da nossa fala, vocês vão compreender por que a gente está falando sobre orientação e treinamento de pais, né, a partir da nossa experiência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nós primeiro, né? A gente vai começar se apresentando, parece um pouquinho com a gente. Então, nós somos de Sete Lagoas. Eu não sou oficialmente de Sete Lagoas, vocês vão perceber pelo meu sotaque. Na verdade, né? nós moramos em Sete Lagoas, nenhum de nós dois somos de lá. Né? Eu sou do norte de Minas, sou de uma cidade que chama Morada Nova de Minas. E eu sou do sul de Minas. Então, a gente se encontrou na faculdade, estudando psicologia no sul de Minas, em Alfenas, e aí a gente foi trilhando aí a nossa história, né? Então, eu sou psicólogo, né, formado já há 13, 14 anos, mais ou menos, não sei exatamente. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência. Tenho formação em biodança clínica. Essa foi a minha primeira formação depois que eu saí da faculdade. A biodança ela é uma técnica que a gente usa de música associado a movimentos e a atividades e exercícios específicos para trabalhar potenciais humanos, né? Uma abordagem muito bacana que eu já trabalhei com crianças. Na verdade, eu trabalho ainda, né, com crianças com TEA, associando à biodança.
Tenho formação em neuropsicologia do desenvolvimento e em treinamento de pais, que foi uma parceria que a Federação Mineira das APAES, junto com o Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento daqui da UFMG, coordenada pelo Vitor Razi, fizeram essa parceria e ofereceram essa capacitação para 500 profissionais das APAES de Minas Gerais. E eu fui um dos beneficiados por estar fazendo essa capacitação, onde constou com estudos que eram semanais, provas. A gente teve supervisão durante 2 anos para estar trabalhando com as famílias nas APAES, então foi uma experiência muito bacana. Tenho formação também no protocolo TRI, que é um protocolo de regulação na infância, que é baseado na terapia cognitivo-comportamental e foi criado pelo Renato e pela Marina Caminha. É um protocolo bem bacana que dá para a gente trabalhar com as crianças, tanto em terapias individuais quanto em grupo, nas escolas. E é um protocolo muito legal que faz o reconhecimento das emoções relacionadas a pensamentos e a comportamentos, o que a gente chama dentro da TCC de reestruturação cognitiva e regulação emocional. E estou especializando em transtorno do espectro autista. Eu sou da primeira turma de especialização. A Luciana, que está aqui com a gente, ela é nossa colega também, que é coordenado pela Malu, pela Anamélia, pelo Jardel, pela Lilbiana. Né? Então, a gente está aí nessa caminhada. A gente tem esse ano ainda para fazer os estágios, para fazer a monografia. Então, a gente ainda está nesse processo de especialização. E eu sou Juliana, vocês vão ver que a gente tem algumas formações bem parecidas. Também sou psicóloga, ao longo da minha trajetória me especializei em educação especial, depois me especializei em neuropsicologia, depois TCC, terapia cognitivo-comportamental da infância e da adolescência. Fiz uma formação em reabilitação neuropsicológica, porque eu trabalho tanto com a avaliação, também com a reabilitação. Também tenho formação no protocolo TRI, porque eu trabalho com psicoterapia infantil, e também sou aluna da especialização em autismo, da primeira turma aqui da UFMG. A gente trabalha junto lá em Sete Lagoas, ambos temos experiência já de um bom tempo trabalhando. A nossa história com pessoas com deficiência começou na APAE. Eu trabalhei por 11 anos na APAE, desde a APAE da minha cidade até ficar por 7 anos na APAE de Sete Lagoas, saí para poder ficar só no meu consultório, e foi lá que eu aprendi muito tanto com o público da APAE, aprendi muito com as famílias, aprendi muito com essa vivência da reabilitação e de aprender mesmo com o dia a dia, né, dessas pessoas, que a gente tem que ter uma sensibilidade um pouquinho diferente, né? A APAE ela é um laboratório muito bacana para a gente que está trabalhando com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Porque lá a gente vê de tudo. Na APAE de Sete Lagoas, né, ela abrange tanto a deficiência intelectual, as crianças com TEA, síndromes raras, né? Então a gente tem uma infinidade ali de experiências que isso só vai acrescentando na nossa bagagem, né? A gente está nesse movimento apaiano já desde quando a gente saiu da faculdade, né? Eu trabalhei, comecei como voluntário na APAE de Sete Lagoas, enquanto ela estava lá no sul de Minas. Aí, depois ela veio para Sete Lagoas, eu trabalhei em Matozinhos também, voltei para Sete Lagoas, então, e continuo na APAE, né? Eu não saí, e lá a gente está movimentando um pouco essas questões de TEA. Eu estou montando agora, junto com uma terapeuta ocupacional e uma fono, um projeto específico para treinamento de pais de crianças dentro do espectro autista. Então, a gente está montando esse projeto agora para a gente começar a trabalhar, porque tudo isso que nós vamos falar aqui é o que a gente realmente acredita. Então, ao longo dessa nossa experiência de mais de 10 anos trabalhando com esse público, a gente conseguiu ver. A gente começou há 10 anos atrás, o conhecimento que a gente tem hoje, a gente também não tinha. A gente era muito cru, fazia coisas, batia a cabeça lá, né, de coisas erradas que a gente fazia, mas hoje a gente consegue ter um pouco mais de acertos, hoje a gente consegue ver um pouco mais daquilo que a literatura científica traz para a gente. Então, tudo que nós vamos falar para vocês, não só dentro das nossas vivências, mas também dentro dos nossos estudos, dentro do que a literatura científica coloca. E mesmo assim, a gente estuda, ainda acha que não sabe nada, tem que estudar muito, né?
Então, parar de falar da gente, né? E a gente costuma brincar na hora da nossa apresentação também que nas horas vagas a gente é marido e mulher, tá? Quando sobra tempo, aí a gente é casado. Bom, Então então a vamos gente lá. vai começar falando um pouco sobre treinamento de pais, né? O que que é o treinamento de pais? Então vocês podem escutar várias nomenclaturas. O treinamento de pais, especificamente, ou o treinamento parental, é a nomenclatura que a gente vai usar aqui, tá? Então quando vocês verem TP, né, é treinamento de pais, que a gente reduz para não ficar escrevendo todas as vezes. Vocês podem escutar também orientação parental ou orientação de pais, coaching parental, educação parental. Então são nomenclaturas, mas todos esses dizeres, eles são direcionados a uma mesma abordagem. Então, o que a literatura hoje traz de definição para o treinamento de pais, de conceito do treinamento de pais? Ela é um nome dado por um método de desenvolvimento onde a gente trabalha colaborativamente. O que isso significa? O terapeuta e os pais, eles estudam juntos e pensam juntos estratégias para promover o melhor desenvolvimento da criança. Então, a gente orienta os pais, eles colocam em prática em ambiente domiciliar para a gente atuar juntos. Então, os pais eles vão atuar como coterapeutas, né? Então, por isso que é um modelo colaborativo. E ele é psicoeducativo também, porque a gente vai instrumentalizar esses pais, né? O terapeuta, o profissional que está conduzindo o treinamento de pais, ele vai trazer do seu conhecimento, das técnicas que a gente sabe que funcionam, técnicas metodológicas, e a gente vai instrumentalizar esses pais para que eles consigam desenvolver e atuar como agentes do desenvolvimento de seus filhos, né? Então, segundo o Centro de Pesquisa Nacional dos Estados Unidos, o treinamento de pais ele é a ferramenta mais eficaz para o trabalho e para o desenvolvimento de crianças com autismo. Isso é colocado pela Sally Rogers e a Geraldine Dawson, que são as criadoras do modelo Denver de intervenção precoce. Então, eles fizeram esses estudos nos Estados Unidos e eles perceberam que se a gente trabalha com os pais, se a gente ajuda os pais a fazerem atividades que vão promover o desenvolvimento dessas crianças, a gente consegue resultados muito mais consistentes e muito mais robustos para o desenvolvimento dessa criança de maneira geral. Então, a gente tem uma ferramenta muito importante, e o treinamento de pais, a gente aqui hoje está falando especificamente do autismo, mas ele não é direcionado só para o autismo. A gente usa de treinamento de pais para todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente faz treinamento de pais para pais de crianças com deficiência intelectual, com TDAH, com paralisia cerebral, também com transtornos mentais. Às vezes, a gente tem pacientes que têm TOC, que têm TOD, e a gente também insere a família no treinamento de pais para que eles também possam se instrumentalizar e aprender a conduzir melhor o desenvolvimento daquela criança. E até para crianças que também não têm nenhum tipo de transtorno, crianças que estão apresentando apenas problemas de comportamento, a gente Isso. ajuda os pais a lidar melhor com com esses comportamentos e assim eles conseguirem com que a criança ela aprenda habilidades sociais importantes para o desenvolvimento delas. A gente percebe na nossa prática, às vezes a família procura atendimento para psicoterapia para a criança. Às vezes a criança está apresentando problema de comportamento, sei lá, aquela criança é muito tímida, aquela criança é muito medrosa, às vezes chega com essa queixa. E, às vezes, dependendo da idade da criança, ainda não é possível fazer psicoterapia. Então, a gente vai trabalhar via treinamento de pais para poder ajudar os pais a também atuarem como agentes do desenvolvimento dessa criança. O tempo todo nós vamos falar muito disso, é a grande questão, né? Então, por que a gente escolheu esse tema, né? Por que falar de treinamento de pais? Primeiro que a família é a parte fundamental do processo terapêutico. Não há como trabalhar com crianças se não trabalhar com a família junto. Né? A gente não consegue desenvolvimento. Isso a gente vê na nossa prática. Lá na APAE mesmo, antes de eu começar a trabalhar com treinamento de pais, o que a gente via? As crianças conseguiam atingir os objetivos que a gente traçava dentro do ambiente clínico, mas ela não conseguia generalizar para outros ambientes. Podia ser tanto o contexto escolar quanto o contexto doméstico, né, a casa da criança. Então, adianta ela conseguir atingir os objetivos só ali dentro do consultório?
Não, ela precisa de generalizar. Então, quando a gente começa a orientar os pais e eles conseguem colocar em prática essas orientações, a gente vê essa generalização. Então, a gente consegue fazer com que o aprendizado ele se consolide. E a gente, a família ela é parte fundamental o tempo todo. A criança ela é um ser em desenvolvimento, independente dela ter autismo ou não. A gente precisa engajar a família nesse desenvolvimento, porque a criança não se desenvolve sozinha, né? Ela vai aprender. Então, quando a gente coloca essa importância da família como parte fundamental do processo terapêutico, não tem como, não existe nenhum tipo de terapia voltada para a infância que não tenha envolvimento da família. Então, terapeuta que não trabalha junto com a família não vai conseguir resultados eficazes. Os pais têm essa grande influência no desenvolvimento das crianças. Então, a gente precisa de conscientizar esses pais da importância que eles têm para essas crianças. Eles são os super-heróis das crianças, né? Eles precisam de ter essa consciência e saber que, quando eles fazem alguma coisa, essa criança ela está vendo. Os pais são os modelos. Até crianças autistas mesmo por mais dificuldades que elas têm na interação social, alguma coisa dos pais ela acaba absorvendo, porque ela vive em um ambiente. E esse ambiente interfere no comportamento dela. Então, se a gente muda o ambiente através das atitudes dos pais, a gente também consegue mudar o comportamento da criança. Só interromper um pouquinho. A gente queria saber quem que está aqui, a gente esqueceu de perguntar. Quem que é profissional aqui que trabalha com crianças com TEA? Levanta a mão, por favor. Da saúde ou da educação? E quem são pais? Bastante gente. Pais, estudantes. Bacana. Ótimo. Mais alguém? Que a gente não falou. Oi? Quem tem TEA? Quem tem TEA, eu ia perguntar. Vocês dois têm? Ah, que bacana. Ótimo. Vamos lá. E também porque nós acreditamos muito no potencial dessas famílias, né? A gente acredita que, se a gente instrumentaliza esses pais, se eles têm consciência do quanto eles são bons para os filhos, a gente consegue resultados muito consistentes. Então, a gente acredita muito no potencial da família. E a gente precisa fazer com que a família também acredite. Então, a gente já começa instrumentalizando para isso, porque a gente mostra para a família do potencial que ela tem e o quanto a gente acredita nisso também. E aí, né, antes da gente entrar em todas as técnicas, toda a importância, como desenvolver um treinamento de pais, a gente tem que falar um pouquinho da família da criança com TEA. Então, cuidar de uma criança com TEA é um desafio, né? A gente tem falado muito disso e a gente tenta tirar um pouco desse romantismo que é lindo e maravilhoso ser mãe ou pai de uma criança com TEA, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Que é desafiador. Tem a parte difícil, mas também tem muita alegria, mas a gente não pode romantizar que é tudo lindo e maravilhoso, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa, quando essa família chega no nosso consultório, a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa aflorar a nossa sensibilidade para acolher essa família. A família, muitas vezes, ela pode chegar assustada, porque ela acabou de receber um diagnóstico, ela não sabe o que é isso, ela está apavorada, como que vai ser, o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu filho, ou a gente também tem o perfil de família que chega cansada, porque é um diagnóstico que é tardio, a família já passou por diversos profissionais, já passou por diversos tratamentos, diagnósticos errados. Então, a gente tem esses dois públicos que chegam para a gente. E a família também que está aceitando de uma forma um pouco mais tranquila, mas eu acho que ninguém deixa de levar um susto nesse momento inicial, né? Atualmente, a gente tem recebido famílias muito boas no nosso consultório. Eu acho que isso já é um passo muito grande que a gente tem, porque a gente recebia famílias muito fragilizadas, famílias que não se engajavam no tratamento por não conhecer a própria criança ou, às vezes, porque talvez não davam conta. Não estavam dando conta. Então, hoje, a gente está recebendo famílias muito mais fortalecidas. E a gente acha isso muito importante. Porque eu falo com as famílias, vocês não vão precisar de mim
muito tempo não, daqui a pouquinho vocês já estão livres de mim. Porque são famílias que realmente, quando colocam em prática, elas aprendem muito rapidamente as técnicas e elas conseguem deslanchar mesmo. Então, acho que isso é parte fundamental do processo. E é uma questão de resiliência também, né? Tem famílias que são mais resilientes, que vão dar conta, né? Então, vão chorar 5 minutos e vamos tocar o barco para frente. Tem famílias que vão ter um pouco mais de dificuldade. E a gente precisa estar preparado para essa acolhida dessas famílias. Então, a gente tem que usar muito da nossa empatia, da nossa compaixão, para a gente poder acolher de forma tranquila essa família e poder ajudar na reestruturação. Porque a família, quando ela recebe um diagnóstico, ela vive um momento de luto. Deixa eu ver se é outro. Já passei. Ela está muito fragilizada, ela vive um momento de luto porque ela está perdendo aquele filho, ela perdeu aquele filho que foi idealizado, ela precisa reconstruir, né, ressignificar tudo isso a partir desse momento, e a gente colocou essa questão de acolher sem julgamentos, que é muito importante para a gente que é terapeuta, porque às vezes a família já fez algumas coisas que a gente não concorda, já foi em alguns profissionais que não têm condutas tão legais, e às vezes a gente orienta, a família não faz. A gente tem que dar conta disso, de não julgar a família, porque ela está no momento vulnerável. Então, quando eu falo da gente ativar a nossa sensibilidade, é nesse sentido. Eu não posso já chegando com 1 milhão de técnicas, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu preciso cuidar um pouco dessa família nesse momento inicial. E se ela não segue alguma orientação que a gente está dando, é muito importante a gente perguntar o porquê que não conseguiu. Não é falar com ela, então você tem que fazer e depois a gente conversa. Não é assim. Porque o que não está dando certo? O que você tentou e você não conseguiu? Não é? Como que foi o resultado? O que eu te propus está muito difícil para você? Vamos pensar numa forma mais simples, então? Então, a gente tem que ter esse olhar para a família. Nós não somos nunca os donos dos saberes. Como eu disse lá no começo, né? O trabalho com treinamento de pais é um trabalho colaborativo. Né? Então, não adianta eu, enquanto profissional, colocar para a família que ela tem que realizar aquele treino. Né? Eu preciso saber se a família tem condições de fazer aquilo. E é isso que também é a questão do julgamento. Eu não posso cobrar dela algo que agora ela não dá conta. Então, vamos pensar, então, o que ela dá conta agora? E é nisso que eu vou trabalhar para fortalecer essa família, para depois eu implementar essas atividades que eu quero que ela faça. Então, esse momento inicial, ele é muito importante. Então, a gente tem que estar pronto para acolher, para ajudar a família no entendimento do diagnóstico, porque a família também não esperava ter um filho com TEA, e a gente precisa ajudar a família a entender o que é o autismo, e a gente vai falar mais para frente da psicoeducação, ajudar a família nas tomadas de decisão, o que é mais importante para aquela criança nesse momento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado que, infelizmente, o autismo virou um mercado. Então, tem um monte de tratamento, tem um monte de gente fazendo promessa, tem um monte de coisa aí disponível. A gente sabe que tem tratamentos que, muitas vezes, são até perigosos para as crianças. Então, a gente tem que ter esse papel também de ajudar a família a tomar a melhor decisão. O que essa criança precisa, a criança e adolescente. Porque a gente fala criança, porque é o nosso público maior. Mas o que aquele indivíduo precisa, e a gente tem que estar apto para orientar. Por isso que eu falo que a gente tem que estudar o tempo todo, a gente precisa estar atualizado, porque, às vezes, a família vai chegar com alguma informação e a gente tem que saber orientar essa família. Né? E mostrar, o principal de tudo, que é possível ser feliz. Por mais que a família, nesse primeiro momento, pode estar desesperada, pode estar triste, é possível ser feliz com uma criança com um filho com TEA. Né? Quantas e quantas famílias aqui, com certeza, são felizes com seus filhos, né? E a grande preocupação dos pais é que se essas crianças vão se tornar adultos felizes. Né? Então, acho que é totalmente possível disso acontecer. Então, se a gente começa a plantar essa semente para essas famílias logo do início, que é possível ser feliz, apesar de todos os desafios, a gente consegue fazer com que ela acredite naquela criança também. Isso é fundamental. E aí, isso é muito bom e motivador para a gente também. A gente fala que a gente tem o melhor trabalho do mundo, porque quando a gente consegue mesmo fazer com que a família acredite no seu potencial e consiga ser feliz, mesmo dentro das particularidades do autismo, pronto, a gente ganhou, né? E aí a gente colocou alguns passos que são importantes
antes ainda do treinamento de pais em si, da metodologia, que a gente precisa cuidar da família, né? Então, a gente colocou ali a escuta terapêutica. Não ficou bem claro, né? Não sei se está dando para ver. A escuta terapêutica. Então, o que é isso? A gente precisa ouvir essa família no início do treinamento de pais. Eu não posso ser o terapeuta que quer impor técnicas e impor coisas para aquela família porque eu entendo de desenvolvimento, porque eu sei o que é melhor para aquela criança. Não. Eu preciso ouvir a família, quais que são as queixas que ela traz, quais que são as dificuldades que ela tem, porque uma vez que eu escuto essa família, eu vou conseguir um maior engajamento dela no processo. Então, talvez eu, enquanto terapeuta, sim, eu entendo de desenvolvimento, eu entendo do autismo, eu sei o que aquela criança precisa. Mas a família é a família que sabe das necessidades dela, é a família que sabe das dificuldades dela. Então, eu preciso ouvir de uma forma cuidadosa, né, de uma forma com uma acolhida e sem julgamentos, o que essa família traz. Ajudar na comunicação da família. Essa família ela precisa de falar a mesma língua. É muito comum famílias chegarem no nosso consultório, né, com estilos parentais divergentes. Né? O pai adota determinado tipo de atitude com o filho, a mãe outro tipo de atitude, e isso a criança fica confusa e a gente não consegue uma consistência nesse trabalho com a criança. Isso é o normal em qualquer família, pai e mãe terem estilos parentais diferentes. Então, quando a gente ajuda a família a entender por que realizar determinada atividade, porque a gente vai ter determinada resposta e os dois começam a implementar isso, a gente consegue consistência no comportamento. E melhorar a comunicação da família em relação aos cuidados com o filho e melhorar a comunicação da família entre o casal também, porque isso é muito importante. Eles precisam de conversar entre si, eles precisam de se ver parceiros um do outro, não é? O que é muito comum a gente ver? Já tem pesquisas aqui no Brasil que apontam isso, que após o diagnóstico de autismo, há um grande número de separações, né? Porque, às vezes, muito, né, infelizmente, a gente vê poucos pais participativos nesse processo, né? Que bom tem que isso aumentado muito, né? que bom que isso está mudando. Eu acho que umas 2 famílias só que eu trabalho, que só a mãe participa, né? As outras todas, o pai e a mãe estão presentes. Eles fazem questão de estar. Então, acho que isso também é um passo que a gente já deu e que está ajudando bastante no avanço dos tratamentos. Então, ajudar essa família a se comunicar e os pais se verem enquanto parceiros também é muito importante. E aí a gente favorece essa questão do relacionamento conjugal. A gente também vai orientar e incentivar que esse relacionamento se mantenha firme e forte, né? Para que eles, enquanto marido e mulher, também consigam um ser parceiro do outro para ajudar aquela criança no desenvolvimento. Principalmente quando a gente fala da comunicação, de dividir tarefas, o que cada um vai fazer, levar nas terapias, levar na escola, tempo livre para o pai, tempo livre para a mãe, porque eles também precisam ter a vida, o trabalho deles também, né? E não viver só em função do autismo. E aí a gente colocou essa questão do cuidar de quem cuida, porque a gente precisa também, nesse início, nesse olhar para a família, cuidar também, incentivar a família a cuidar de si. Então, tanto saúde física quanto mental. Muitas vezes, no início do treinamento de pais, a gente vê que ou o pai ou a mãe não estão bem mentalmente, né? Emocionalmente. Então, é papel fundamental nosso encaminhar para uma terapia, encaminhar para um profissional que vai poder atuar junto com essa família para cuidar das questões emocionais particulares. Ou, muitas vezes, a gente começa a ver atrito entre o casal. E aí a gente precisa encaminhar para uma terapia de casal, né? Então, porque treinamento de pais, a gente vai trabalhar exclusivamente assuntos relacionados à criança. A gente não vai fazer terapia de casal, né? Eu não tenho capacidade técnica para isso. Então, eu encaminho. Se a pessoa que estiver fazendo esse treinamento de pais, ela tiver
tiver essa capacidade, aí tudo bem. Eu, particularmente, não tenho, então por isso que eu encaminho. Exatamente. E aí, é muito importante a gente também incentivar e ajudar a família a criar uma rede de apoio. Rede de apoio é muito importante, seja familiar, de outros familiares, né, que ajudem essa família, às vezes, para poder deixar a criança um tempo, para poder, para os pais poderem fazer alguma outra coisa, uma rede de apoio de amigos e, principalmente, uma rede de apoio de outros pais de crianças com autismo, né? Aqui tem muitos pais, eu imagino que tenham essa rede de apoio, e isso é muito importante, porque aquela família que acabou de receber um diagnóstico, ela ouvir daquele outro pai, daquela outra mãe que já viveu uma situação parecida, isso vai ajudar muito. Um fortalece o outro, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades. Então, a gente sempre incentiva isso também. Lá em Sete Lagoas, existe um grupo de mães de autistas que promovem eventos, promovem interações entre elas, e sempre que chega um paciente novo no nosso consultório, a gente já coloca em contato com as coordenadoras desse grupo, porque elas acolhem, são mães que já têm uma experiência maior, acolhem essa família. Então, isso é muito importante. Né? E o que é comum também de acontecer? Quando os pais recebem o diagnóstico de autismo, a tendência deles é se afastar do convívio social. Porque, às vezes, ficam com vergonha, às vezes não sabem como que as outras pessoas vão reagir em relação ao filho que agora recebeu do olhar do o outro, diagnóstico né? de autismo, né? Às vezes tem dificuldades da família também, então acaba se afastando da família, e também pelo cansaço. Não é? Fica tão cansado com as diversas atividades que tem durante o dia que não tem energia para participar de uma festa, de um almoço, de uma reunião com os amigos ou com a família. Então, é importante a gente... Oi? Então, é importante a gente... Mas pode falar, se alguém quiser falar, pode levantar a mão, tá, pessoal? Então, é importante a gente ajudar a família a formar vínculos afetivos bem fortalecidos mesmo. Porque falar sobre o autismo não afasta as pessoas. Falar sobre o autismo aproxima. Né? Então, essa rede de apoio vai favorecer tudo que a gente falou antes. Quando a família precisar de um tempo para ela mesma, ela sabe que ela pode contar com alguém da família, com um amigo mais próximo, ou até com alguém do próprio grupo de autismo, para ficar com aquela criança durante um tempo. Aí, né, os corações das mães ficam um pouco... Né, ficam apertados porque não querem deixar o filho com outra pessoa, porque acham que aquela outra pessoa não vai saber cuidar do filho dela tão bem quanto ela. Né? Mas isso também é muito importante para eles poderem ter um tempo para respirar, sair para beber uma cerveja, beber um vinho, né? Falar bobagem, passear, descansar, né? Para falar coisas que não seja de autismo e que não seja sobre o filho. Isso é extremamente saudável. As famílias precisam disso. E aí a gente já falou lá o último, que é promover a interação, mas voltando um pouquinho no reservar tempo para outros filhos, com outros membros da família, não é isso? Mas eu vou falar mais outras coisas. Então tá. A gente faz isso, tá, gente? Vocês estão vendo quando a gente briga é assim, tá? Montando palestra. Isso, montar palestra sempre dá briga. Porque eu quero falar uma coisa, ele quer falar outra. Reservar tempo para os outros filhos, isso é muito importante. Eu trabalho muito com a psicoterapia infantil e eu tenho muitos pacientes que são irmãos de crianças com autismo. E aí, o que eu vejo é que, muitas vezes, esse irmão, né, às vezes, ele se sente culpado, porque desejou tanto ter um irmãozinho, aí o irmãozinho nasce com autismo. Então, eu já vivenciei crianças com esse tipo de sentimento. O irmão, muitas vezes, que começa a ter problema de comportamento, porque os pais estão dando mais atenção para o filho com autismo, e isso os pais fazem de forma inevitável, e fazem isso, muitas vezes, sem maldade mesmo, né, no automático, porque a criança com autismo demanda de mais atenção mesmo, e o outro filho, muitas vezes, que está ali mais independente, esses pais vão deixando um pouco de lado. E aí essa criança começa a apresentar, muitas vezes, problema na escola, começa a apresentar problema de comportamento, começa a aumentar medo, começa a ter problema para dormir. E aí a gente precisa também ajudar essa família a gerenciar o tempo também para os outros filhos, né? Porque a outra criança vai estar ali necessitando de atenção também. E é um movimento que, às vezes, acontece. Né? E gerenciar esse tempo com o outro filho
filho é tempo de diversão. Só um minutinho. É tempo de diversão. A família precisa de estar ali brincando com aquela criança. Errado a família que faz de colocar a responsabilidade de cuidados daquela criança com autismo para o irmão. Ele não é responsável por aquilo, a não ser que isso parta dele de forma natural, sem ser uma tentativa de chamar a atenção dos pais. Aí o que a gente percebe? Que essa criança ela está tendo uma resiliência, né? Ela já está sabendo lidar melhor com aquilo e ela vai promover, e ela está querendo ajudar de verdade. Então, isso é saudável. Agora, eu delegar para o irmão a responsabilidade da criança com autismo é muito pesado para ele e, às vezes, ele, né, se sente muito responsável, então, se faz alguma coisa errada, ele vai se sentir culpado, não vai falar para o pai, então, é um transtorno muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ela quer falar alguma coisa? Com gêmeos, não. Com gêmeos que um tem, eu tive lá na PAI. Depois eu te falo quem é. Não, mas já tive experiências do irmão mais velho, já tive de irmãos mais velhos. E aí o mais novo, que é a criança com autismo, entendeu? Mas tenho um adolescente, que o irmão mais velho é o irmão com autismo, que tem 20 e poucos anos, e o adolescente está na terapia comigo. E também traz todas essas questões do gerenciamento, da falta de que ele acha que os pais não dão atenção. E a gente conhece esse caso de gêmeos, que um é autista e o outro não, né? Mas esse foi um caso que passou muito rápido, a mãe não deu continuidade, ela saiu da PAI de Sete Lagoas, hoje ela não está mais lá, então não sei o que aconteceu. E a gente também tem casos de gêmeos e ambos com autismo também, a gente conhece. Sim. E da mesma forma que é difícil mesmo por si só já ter filhos gêmeos, né? Ter os filhos gêmeos já é difícil. E aí um deles que tem uma particularidade, né, que tem autismo, e o outro que está ali no mesmo nível de desenvolvimento, ter que gerenciar e entender tudo isso é um desafio mesmo. Mas a gente nunca teve a experiência de gêmeos. Sim. É um desafio mesmo. Eu tive uma experiência muito legal com uma menininha, ela tem 7, 8, não, ela já tem 9. Na época, ela tinha 7 para 8. E ela era que tinha muito essa sensação de culpa. Então, ela começou a ficar deprimida, porque ela achava que a culpa do autismo do irmão era culpa dela. Então, a gente fez todo um trabalho terapêutico, e aí fiz de psicoeducação para ela entender o que era o autismo, e foi muito bonitinho, porque ela quis levar isso para a escola dela. Então, ela foi explicar para a sala inteira dela o que era o autismo, a professora de artes achou super legal. Então, a gente também acha muito importante explicar para a criança, né? A gente hoje tem livrinhos e tem material que a gente pode ensinar para as outras crianças também o que é o autismo, e isso vai fazer toda a diferença também, ajuda, né? Eu estava falando que de promover tempo de interação entre os membros da família, não só momentos de lazer, mas transformar rotinas do dia a dia também em oportunidades de aprendizado. Então, se é um almoço, por exemplo, como que a gente pode fazer esse almoço em família, todos juntos, né? E que isso seja prazeroso? Então, ajudar a família a pensar nessas situações onde todos estão juntos, os membros pai, mãe e filhos, pode ser com outras pessoas da família também, os avós, isso também é bem bacana, né, para ajudar a fortalecer essa rede de apoio e essa confiança. E outra coisa, falando dessa questão dos gêmeos, né, de criança, de
que tem ou não tem, ou os dois têm, enfim. Quando há comunicação familiar, isso torna mais fácil, né? Porque a mãe pode se apoiar no pai, o pai pode se apoiar na mãe e gerenciar um pouco desse tempo. Então, isso acaba que fica um pouco mais fácil quando a gente consegue o engajamento de ambos os pais no tratamento. Então, por que é importante falar em treinamento de pais, né? O que a literatura... Oi? Pode falar. Vocês são irmãos? Isso é legal mesmo. Aí é problema, né? Aí dá problema, isso de verdade. E E é aí é difícil importante- gerenciar tudo isso, né? E aí é importante ambos entenderem até do próprio autismo para conseguir um ou outro flexibilizar, ou ter a ajuda de um terceiro para poder conduzir essa flexibilização também, né? Que não é tão simples. Ótimo. Aham. Sim, aham. Para ajudar nessa relação aí, né? Bom, então o que a literatura científica coloca em relação ao treinamento de pais? Hoje É uma intervenção, né? Oi? Com relação à intervenção. O que eu falei? Ao treinamento de pais. Enfim. O que a gente vê em relação ao que a gente tem de evidências científicas robustas dentro de trabalho com crianças com TEA? Ensino de habilidades baseadas na análise do comportamento, o modelo Denver de intervenção precoce e o PRT, né, que é o treinamento de resposta pivotal. Então, são essas três abordagens que a gente tem de evidências científicas, certo? E para que elas sejam verdadeiramente implementadas, elas precisam ser intensivas. Então, não adianta aplicar ABA se não for intensivo. Não adianta Denver se não for intensivo. Não adianta PRT se não for intensivo. A gente precisa dessa intensidade para a gente ter respostas verdadeiras e consistentes no tratamento. E diante da nossa... Pode passar. E diante da nossa realidade brasileira, como que a gente consegue isso? Hoje, há uma escassez de profissionais disponíveis no mercado, não é? Visto a nossa especialização, né, que a gente fez, tinham 40 profissionais. Então, vamos pensar. O Conselho Federal de Psicologia, ele coloca que, em Minas Gerais, tem uma média de 36 mil psicólogos. Não são todos esses 36 mil que atendem autistas. Não é? Então, realmente, há uma escassez. E outra coisa... E só uma coisa, além de não existirem profissionais suficientes, não são todos os profissionais que trabalham, e também a gente tem os profissionais que não são capacitados também, né? Que aí isso é um risco também que muitas famílias correm, né? Se a gente for pensar em intervenções intensivas, que a literatura coloca de, no mínimo, 15 horas por semana. Então, tem que ser entre 15, 20, 40 horas, né? 40 seria o ideal. Pensa se a gente for aplicar isso com uma criança. 40 horas semanais. Eu vou trabalhar só com uma criança. Isso é viável, tanto em termos de disponibilidade de profissionais, quanto em termos financeiros? Não é. E a gente também tem que pensar de uma intervenção mais naturalista possível, dentro do ambiente natural da criança e usando de todos os momentos como oportunidades de aprendizado. Então, se a gente treina os pais vão saber, naquela situação, seja ali no supermercado, seja em casa, seja na festa de aniversário, esses pais vão saber o que fazer, porque eles vão estar instrumentalizados, vão saber o que fazer. Então, por isso a importância, não só... Claro que os terapeutas são extremamente importantes, mas a gente não tem terapeuta para todo mundo, não é todo mundo que pode pagar, não é todo mundo que pode ter uma AT em casa todos os dias, né? Ontem a Poliana e o Thiago Lopes fizeram uma live falando um pouco sobre isso, né? Que a Poliana estava lá em Florianópolis, acho que ela já voltou para BH,
E eles fizeram uma live no Instagram falando sobre essa questão da importância também de treinar os pais. Porque o que acontece? Mesmo tendo um AT em casa, né, um acompanhante terapêutico, ele vai ficar ali por 2 horas. Vamos pensar, 2 horas por dia, 5 dias na semana, vai dar 10 horas. 10 horas não tem evidências robustas. Então, a gente precisa de, no mínimo, 15. Então, quem que vai conseguir as outras 5 horas na semana? Tem que ser os pais. Né? Então, a gente, por mais que os ATs hoje, né, estejam crescendo, a gente precisa de treinar os pais para que quanto mais oportunidades a gente disponibilizar para essa criança, mais elas vão conseguir aprender. Só que, igual a Ju falou, de forma naturalista. Não adianta eu ficar focado. Peraí, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Senão o pai acaba ficando cansado, Cansa a a criança fica criança. cansada também e as coisas não vão acontecer. Né? Então, a gente tem que realmente, como a gente trabalha com criança, a gente acredita muito na brincadeira. Né? E a Ana Amélia deu uma aula excepcional para a gente falando sobre brincadeira na nossa especialização, e a gente leva isso para a vida mesmo. Quer trabalhar com criança, gente? Senta no chão e brinca com ela. Você vai conseguir trabalhar um monte de coisa de forma mais natural e com engajamento gigante da criança, porque ela vai se interessar por você. Se você brincar com ela. Agora, se você colocar ela sentada aqui, faz isso aqui, encaixa faz esse quebra-cabeça, mandando ela fazer, ela não vai se interessar. Né? Então, se a gente transforma isso em momentos prazerosos para a criança e para os pais, porque daí os pais vão se divertir também, a gente consegue consistência no aprendizado. E aí a gente vai usar uma frase do Tiago, que a gente aprendeu quando a gente fez o curso de introdução ao Denver, é que se você só tem 1 hora por semana para atender a criança, treine os pais. Então, isso vale muito para os serviços públicos. Infelizmente, lá na PAI, por exemplo, é um serviço público de meia hora de atendimento semanal. Né? Então, se a gente for pensar o que a literatura científica coloca e o que um serviço público oferece, é muito pouco. Né? Então, a gente precisa ensinar esses pais. Então, por isso que a gente tem que montar programa de treinamento de pais, de montar intervenções de grupo de pais, para que a gente consiga, dentro de um serviço público, oferecer também um atendimento de mais qualidade, porque 1 hora por semana, meia hora por semana, é muito pouco. Né? Não dá, né? Então, uma coisa que é muito importante também, que a gente trabalha no treinamento de pais, é favorecer a interação dos pais com a criança. Crianças com autismo, elas têm dificuldade nesse engajamento social. As crianças típicas, elas aprendem 70 horas por semana. Né? Isso foi a Malu que me ensinou. Né, nas nossas aulas. Então, uma criança típica, ela aprende 70 horas por semana, porque ela está atenta e participativa naquele contexto o tempo inteiro. Então, se alguém entra ali por aquela porta, ela olha. Se alguém bate um tambor, toca uma tecla desse piano aqui atrás, ela vai olhar também. Se alguém espirra ali, ela olha. Né? Então, ela está atenta. Na escola, ela aprende pela observação, observando os colegas. Né? Então, se ela vê alguém tocando esse piano e ela achou isso super legal, ela vai vir aqui e vai tentar fazer igual. E as crianças com autismo, elas não têm esse engajamento tão como é que eu vou elas falar? Não, porque elas não pelo conseguem, contato visual diminuído, muitas vezes, elas não estão observando tudo que está acontecendo no contexto, e, com isso, elas estão perdendo a oportunidade de aprendizado. E uma imitação reduzida também. Sim. Então, se as crianças elas não têm esse engajamento... Vai me dando um horário, mais ou menos, Ana Amélia, por favor? 3 horas? São 3 horas. Tá. Então, se essas crianças elas não têm tanto engajamento, os pais começam a parar de interagir com elas. Não é? Se eu sento para brincar com o meu filho vira de costa para mim, e o que o pai entende? Ele não quer brincar comigo. Aí para de brincar. Então, quando para de brincar, essa criança perde oportunidades de aprendizado. E isso vai e os pais fazer vão com que ficando desmotivados. Os pais vão ficando desmotivados e a criança vai perdendo essas oportunidades. E o que acontece? Uma cascata de prejuízos. Então, se eu mostro para o pai que ele sentar no chão, que ele olhar no olho daquela criança e diminuir a quantidade de brinquedos e aumentar a quantidade de trocas, né, de trocas afetivas, isso sim eu consigo o engajamento da criança e a criança vai começar a chamar ele para brincar. Hoje mesmo,
eu estava atendendo um grupo de pais antes de vir para cá, e a mãe contou essa experiência, que quando eu trouxe ela com a criança, com o filho dela, para brincar comigo no consultório, para eu observar um pouco da brincadeira, que isso é uma das formas que eu avalio, né? Quando eu começo um atendimento, eu quero saber como que o pai brinca com aquela criança. E eu falei com ela, ó, agora nós vamos brincar desse jeito. Aí depois eu sentei, mostrei para ela um pouco em coisas que ela podia modificar na brincadeira dela com o filho. Aí quando ela chegou em casa, ela falou assim, nossa, eu não sei brincar com o meu filho, mas agora eu vou conseguir brincar. E hoje ela me contou que o filho dela agora não consegue fazer mais nada sem ela. Mãe, vamos brincar. Mãe, vamos brincar. Sai chamando ela. Mãe, vamos dançar. Mãe, vamos fazer não sei o quê. Brincar de esconde-esconde. E são todas brincadeiras sem brinquedo. Então, olha só, como que isso tem o quê? 2 meses que aconteceu. Em 2 meses eu já consegui com que essa criança se interessasse pela presença, né, pela mãe e engajar mais no convívio social. Então, isso eu aumento as oportunidades de aprendizado. E nesse ciclo, a gente percebe que os pais que são pouco responsivos, eles interferem no desenvolvimento da criança de uma forma negativa, né? Então, a gente precisa ajudar eles saírem desse ciclo, porque a criança já é pouco responsiva, e se o pai fica desmotivado nessa interação, isso vai comprometer a relação entre eles. Então, a gente precisa estimular. Então, quando nós aumentamos, é isso que eu acabei de falar, quando nós aumentamos as interações, aumentamos também as oportunidades de aprendizado. E aí, quais que são os passos, né? A gente já entendeu da família, da importância, a gente já cuidou da família, né? Então, quais que são os passos do treinamento de pais? O primeiro passo é a avaliação do nível de desenvolvimento da criança, uma avaliação da funcionalidade. Então, a família chegou, a gente precisa entender daquela criança. Então, a gente usa de escalas, a gente usa de questionários, do nosso conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Quem trabalha com criança tem que saber sobre desenvolvimento infantil. E a gente vai avaliar essa criança e entender em que nível que essa criança está. O que ela tem de dificuldades, o que tem de atraso, mas também o que ela dá conta, o que ela tem de habilidade preservada. Porque a gente sempre vai começar os treinos, os ensinos, a partir do que a criança já sabe, e aí a gente vai ensinar uma coisa nova, porque vai ser muito mais difícil eu começar por uma coisa que ela não sabe, né? Então, por isso que na avaliação da funcionalidade, do desenvolvimento, eu preciso entender muito quais que são as potencialidades, o que essa criança tem preservado. Então, o primeiro passo é avaliar a criança. E aí, a partir disso, eu vou traçar metas e objetivos baseados nessa avaliação, no que eu, enquanto técnico, especialista em desenvolvimento, entendo que essa criança precisa desenvolver, mas também embasado na queixa da família. Lembra quando lá no início a gente falou que a gente precisa ter uma escuta importante para a família? Não adianta eu, enquanto terapeuta, ser egoísta e achar que eu sou a dona do saber e que eu sei o que é melhor para aquela criança. Não, eu preciso juntar as duas coisas. Eu preciso entender o que essa criança está precisando, mas eu preciso também ouvir a queixa dessa família. Para quê? Para que eu consiga o engajamento da família no processo, para que a gente consiga colher resultados, né? E se eu faço isso, se eu consigo juntar o que eu observei com a queixa da família e eu começo a trabalhar com coisas fáceis, né? Vamos estabelecer ali 3 metas, uma difícil, uma média e uma fácil. É coisa da TCC, tá? A gente começa pela fácil, eu consigo o engajamento dessa família rapidinho. Não é porque ela vê que aquele comportamento que era problema, ela está conseguindo resolver aquilo, então, esse negócio dá certo. Então, isso vai motivando ela cada vez mais. E acho que um dos passos mais importantes do treinamento de pais, que é a psicoeducação. A gente precisa ensinar os pais sobre o autismo. O que é o transtorno do espectro autista? O que esperar dessa criança? Os pais, uma vez que eles entendem o que é o transtorno, eles vão conduzir melhor o desenvolvimento dessa criança, porque ele vai saber diferenciar, por exemplo, o que é uma birra esperada da idade do que é uma alteração comportamental por alguma desorganização sensorial, por exemplo. Esse pai vai saber que, às vezes, a criança está ali com um comportamento repetitivo,
repetitivo, mas isso é característico do transtorno, né? Às vezes, a rigidez, por exemplo, às vezes a gente está com um caso de uma criança que a monitora da escola mudou. Ele estava 2 anos com a mesma monitora e a monitora mudou agora. E ele está, desde o início do ano, ele quer a tia Natália, e ele não está escrevendo, ele está com um comportamento alterado. Mas por quê? Isso tem a ver com a rigidez, né? Então, a gente precisa criar estratégias lá na escola para poder flexibilizar e ajudar que essa criança se engaje com a nova monitora. Mas isso faz parte da rigidez, isso é esperado, essa alteração de comportamento, né? Então, E mais importante também do que reconhecer a diferença entre esses comportamentos é saber como atuar, como intervir quando esses comportamentos acontecem. Como intervir quando é uma birra, quando intervir quando é uma desorganização sensorial. É diferente. E isso faz também toda a diferença na hora de, né, conduzir ali com aquela criança. Porque quando é birra, a gente sabe que a gente pode ser um pouco mais firme com aquela criança, que não vai adiantar quando for uma desorganização sensorial, né? Então, sabendo dessa diferença, a gente consegue melhorar as condutas dos pais. O resgate da confiança da família, aquilo que eu disse, se eu começo com metas fáceis de ser alcançadas, eu consigo o engajamento e essa família vai começar a confiar nela. Eu que consegui fazer isso. Não foi o terapeuta, foi a família que colocou a mão na massa, a família que foi lá e seguiu as orientações. Eu fui apenas um instrumento que ajudou ela. Então, essa família ela precisa ser encorajada, ela precisa resgatar essa confiança nela e saber que elas conseguem, sim, ajudar os filhos dela. O ensino de técnicas baseadas no plano de intervenção, que é criado junto com a família. Eu não traço um plano de intervenção sozinho, né? Eu preciso saber o que é importante para aquela família, né? E ajudar essa família também nas observações que a gente faz lá na análise funcional, lá no início, saber como que aquela família funciona para eu propor técnicas. Então, na hora que eu estou avaliando a criança, eu também estou avaliando os pais. Como que aqueles pais fazem para eu ajudá-los a manter aquilo que realmente dá certo e modificar aquilo que não está dando e pensar nessas estratégias juntos. Eu não posso propor uma técnica ou uma estratégia sem saber se aquela família está preparada e ela consegue colocar aquilo em prática. isso. E o ensino e supervisão dessas técnicas, né? Como que a gente gosta de fazer essa supervisão? No início do treinamento de pais, a gente sempre gosta de fazer as sessões semanais, para a gente ter um olhar muito mais de perto. E a gente não faz só em consultório, muitas vezes a gente vai para a casa da família. Na não maioria é tipo das Super vezes Nanny até, mesmo. né? A maioria das vezes é feita na casa, tipo Super Nanny, sabe? A gente fica lá, mas eu não fico só observando, eu vou para lá e sento no chão junto com a criança. Então, é isso que tem que ser feito. E as famílias gostam quando a gente faz isso, né? Porque elas se sentem, olha, ele está me ajudando de verdade, e se sentem acolhidas quando eu vou lá. Então, isso é muito bacana. E nada disso vai acontecer se a gente não tiver tido aquele olhar inicial lá para a família. Nada disso vai acontecer se a família não estiver bem emocionalmente. Nada disso vai acontecer se a gente não tiver acolhido essa família na hora que ela chegou no consultório. E se a gente não tiver esse momento de engajamento com ela. A família precisa, ela não pode estar ali só por obrigação, né? Então, é por isso que a gente precisa usar da nossa sensibilidade, da nossa empatia, para que a família se engaje ali naquele momento, porque não adianta a gente ter só técnica se a família não estiver envolvida. Eu estava falando da frequência, né, desse ensino e supervisão. Então, no início, a gente faz... Desculpa, te cortei. Não, Pensei que tinha acabado. A gente faz esse acompanhamento semanal, e aí, quando a gente percebe que a família ela já consegue resolver essas questões, consegue pensar em estratégias sozinha, a gente vai fazendo esse espaçamento. Então, a família ela vai ganhando autonomia para poder fazer o acompanhamento do filho. Isso aí. E aí, a gente gosta de usar um pressuposto que que eu aprendi muito quando eu fiz formação em reabilitação neuropsicológica.
A Barbara Wilson é uma referência na literatura científica, na reabilitação neuropsicológica, e ela fala muito de como que a gente vai montar metas para uma intervenção. Então, a gente usa essa sigla SMART, que tem um significado de meta inteligente. Então, o que é isso? Na hora de eu traçar o meu plano de intervenção, eu preciso que a minha meta seja específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, o que é isso? Eu preciso ter uma meta específica no plano de intervenção. Então, eu não posso ter uma coisa muito geral. Então, eu preciso treinar AVDs com essa criança. Isso é muito amplo, é uma meta muito ampla. Eu preciso ter uma coisa bem específica dentro daquilo de AVDs, por exemplo. A meta específica, ela ajuda a gente na mensuração. Preciso medir se aquilo está sendo alcançado. Eu preciso criar estratégias, e aí é o que, às vezes, as famílias têm um pouco mais de dificuldade, que são os protocolos. A gente tem que anotar tudo, a gente tem que medir tudo, quantas vezes a criança fez, quantas vezes a criança não fez, porque é a partir dessa medida que a gente vai colher, que a gente vai poder analisar se aquela intervenção está funcionando ou não, né? E essa meta ela precisa ser atingível do ponto de vista também da família, se ela quer que aquilo aconteça, não é? Então, o atingível e o relevante, eles estão muito parecidos. Primeiro, eu tenho que pensar no que é que eu quero treinar. É possível ser atingível, né? O que é que eu quero treinar, no específico? Por exemplo, eu quero treinar banho. Então, eu vou dividir o banho em etapas, né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz antes de tomar banho? Tirar a roupa. Então, vou começar por aí. A criança, lá na minha análise funcional, ela consegue tirar a roupa sozinha? Sim. Então, esse já é um passo que eu já consegui. Tirar a roupa e colocar dentro do cesto. Ela tira a roupa, mas ela não coloca. Isso faz parte do banho. Então, a minha meta específica, a curto prazo, é que ela coloque a roupa dentro do cesto. Então, quantas vezes que eu vou pensar? Aí eu vejo na atingível. O que eu preciso de fazer? Quantas vezes ela precisa de colocar a roupa dentro do cesto, sozinha, para eu considerar que essa habilidade ela foi aprendida? O que a literatura coloca? Das oportunidades que eu ofereço, ela tem que fazer isso 80% das vezes, no mínimo 3 dias consecutivos. Então, se ela consegue 80% das vezes que eu peço ela para colocar a roupa no cesto, ela coloca, ou coloca de maneira independente, tirou a roupa sozinha, eu não precisei de dar suporte verbal, ela já pega a roupa e já coloca no cesto, ela fez isso 80% das vezes, porque 80%... Porque vai ter dia que ela vai ter preguiça e ela não vai colocar a roupa. Assim como a gente também tem preguiça e não coloca todas as vezes, não é? E aí, nessa questão do atingível, a gente tem que tomar cuidado de criar metas que são possíveis. E aí, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, a gente pode criar, é muito melindroso isso, porque, senão, a gente cria uma expectativa na família que a gente vai conseguir alguma coisa que não depende da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até nesse momento de acolhimento da família, de promessas aí, que a gente, nós vamos conseguir desenvolver, não, né? A gente tem que tomar cuidado, e na hora de estabelecer metas, a gente tem que pensar nisso. Essa meta tem que ser realista. Então, é possível isso acontecer? E aí a gente tem que conseguir medir, ela tem que ser específica, ela tem que ser realista, relevante para a família, porque se não for relevante, a família não vai se engajar. Então, não tem que ser só o que eu, terapeuta, quero, mas também o que a família também quer. E para que isso que eu estou propondo vai servir para essa criança no futuro? Porque que é importante, por exemplo, né? Uma vez eu fui fazer uma visita numa escola e estava na semana que eles estavam... Era perto do dia 1º de maio, então eles estavam trabalhando profissões por causa do Dia do Trabalho. Aí estava trabalhando com uma criança especificamente... ela tinha lá a figura de um bombeiro e ela tinha que ligar esse bombeiro. Tinha um fogo, tinha... não lembro exatamente quais eram as figuras, mas, assim, um fogo e outras coisas nada a ver com bombeiro. E ela tinha que ligar o bombeiro no fogo. Né? Eu perguntei, por que você está propondo essa atividade? Né? Por que o bombeiro e por que o fogo? Porque ele tem que ter autonomia de quando, se ele vê pegando fogo algum dia, ele conseguir ligar para o bombeiro. E eu falei assim, gente, o menino tem 6 anos de idade. Pensa, isso é relevante para a vida dele agora? Quando que ele vai usar o 190? É 190, bombeiro? Eu nem sei, tá vendo? Eu não fui treinado nisso.
Então, assim... Tinham outras qual que é? coisas que Outras seriam coisas mais muito mais importantes de serem trabalhadas com essa criança nesse momento do que isso, né? Então, a gente tem que pensar nessa relevância também, né? É. Pode ser, sim, não tem problema nenhum ele ligar o bombeiro ao fogo, desde que essa não seja a minha meta, né? Pode ser uma questão de pareamento, aí ok. Mas ele tem outras habilidades antes para ele conseguir fazer pareamento do bombeiro com fogo, ou do bombeiro ou do mecânico com a chave de fenda, ou da professora com o quadro negro. Ele tem essas, né, essas habilidades já desenvolvidas, então tem que pensar nisso também. E a meta ela tem que ser temporal, eu tenho que ter um tempo. Então, por isso que a gente fala que é importante a gente ter metas curtas. As metas a longo prazo elas vão nos guiar, é onde a gente quer chegar. Mas a gente precisa ter metas de curto prazo para que a gente consiga medir, para que os pais vejam que nosso objetivo era esse, a gente treinou, a gente estimulou, a gente conseguiu, né? Então, as metas a longo prazo elas estão lá na frente. A gente pretende chegar nelas, né? Mas para o dia a dia, para o treinamento de pais, é importante que a gente tenha metas curtas. Então, quando eu vou montar um plano terapêutico, né, eu preciso de planejar ele muito bem. Eu preciso de saber muito quais são as expectativas da família, quais são as habilidades que a criança tem, para aí sim eu montar o plano, né, eu planejar junto com a família o que eu quero treinar, ajudar essa família na montagem do treino, acompanhar essa família sempre para ver o que ela está fazendo que é legal e que a gente vai manter, o que ela está fazendo que às vezes não está dando certo, ou o que está errado no plano terapêutico que a gente não está alcançando a meta. Porque muitas vezes a gente não atinge o objetivo, não é porque os pais não estão fazendo, é porque eu errei no plano. Então, eu também preciso de ter essa humildade de saber que eu errei e pensar em uma nova estratégia e propor para a família. Se isso não funcionou, então vamos tentar fazer de outra forma, né? E a gente sempre buscando respostas, sempre buscando o ganho de habilidades. Então, a avaliação e a reavaliação, ela tem que acontecer sempre, né? E o tempo varia muito de criança para criança, né? Varia muito da idade, né? Da idade. E isso, por exemplo, tem reavaliações que a gente faz de 3 em 3 meses. Por exemplo, o modelo Denver, as avaliações são realizadas de 3 em 3 meses. Crianças menores de 6 anos, geralmente a gente faz de 6 em 6 meses. E crianças maiores, adolescentes, por exemplo, a gente reavalia anualmente. Mas isso depende muito do caso. Do caso e de são como os que ele objetivos. responde. De como ele responde. Se for uma criança que tenha 10 anos de idade, por exemplo, ele tem poucas habilidades adquiridas, eu não vou avaliar essa criança anualmente, pelo menos de 6 em 6 meses, certo? E aí, o que é importante, né, ensinar para os pais? Fazer a análise funcional do comportamento da criança. Então, eu preciso ensinar para os pais a avaliar o comportamento da criança naquele momento. Por que aquela criança está se comportando daquela forma, né? O que tem de antecedente desse comportamento? Como que os pais podem aprender a ter esse olhar? Porque os pais, muitas vezes, eles têm um olhar só para o comportamento negativo, né? E aí a gente vai ajudar esses pais a terem um olhar também para os outros comportamentos da criança, mas principalmente numa alteração de comportamento, a gente vai aprender a identificar como que esse comportamento começou, o que ativa esse comportamento em muitos momentos, né? A gente tem que pensar o seguinte, eu gosto de usar a frase para os pais, antes de você reagir em relação ao comportamento daquela criança, pense, o que ela está querendo me dizer fazendo isso? Então, isso já vai disparar na sua cabeça várias nuvenzinhas que vão te fazer pensar que aquilo não é que aquilo pode ser uma birra, pode ser uma desorganização sensorial, pode ser alguma coisa que eu fiz que chateou ela, então o comportamento dela está adequado, porque não necessariamente ela está chorando, ela está fazendo birra, ela está inadequada, não. Não é? Pode ser que ela esteja adequada, né? Se ela trombou com o pé aqui nessa cadeira e ela vai começar a chorar escandalosamente, ela está errada? Não, está doendo, tá doendo. Ela não está errada, não. Então, tem que mandar essa criança parar de chorar e calar a boca? Não, eu tenho que ajudar ela a se autorregular. Aí é diferente, não é?
Então, eu tenho que pensar nisso também, fazer análise. Então, antes de reagir, eu preciso de pensar o que meu filho está querendo me dizer fazendo isso. E aí a gente vai também ensinar para os pais a identificar quais são os interesses da criança, para, a partir disso, expandir as experiências, as habilidades. Então, uma vez que a gente começa a interação com a criança a partir do interesse dela, a chance disso dar certo é muito maior. Então, tanto que uma tarefinha inicial no treinamento de pais que a gente dá para os pais é para eles observarem como que a criança, aonde que a criança está durante o dia, com o que ela está mais brincando. Às vezes ela está lá brincando com a colher da cozinha, às vezes ela está brincando lá no quarto da mãe, com o travesseiro da mãe. Então, a gente coloca os pais para observarem aonde que essa criança está, com o que essa criança está brincando, qual que é a frequência disso, porque uma vez que esses pais identificaram, é a partir daí que a gente vai começar uma intervenção, porque vai dar muito mais certo a partir do interesse da criança. Tornar as atividades diárias oportunidades de aprendizado. Então, é isso, a gente não vai só ensinar treino do pai e da mãe ficar sentado ensinando alguma habilidade, mas sim que eles consigam aprender a aproveitar essas oportunidades do dia a dia para estimular alguma coisa que essa criança precisa. Então, seja dentro de casa, seja na escola, dentro do carro, numa festa de aniversário, em vários lugares. Uma vez que os pais estão habilitados a isso, eles vão ser grandes agentes. Né? Dá trabalho? Dá. Muito. Dá trabalho demais da conta. Entendeu? É cansativo? É também. Entendeu? É todas as vezes que a gente vai dar conta? Não. Não é. É todas as vezes que a gente vai ter paciência para isso? Também não. Só que é possível? É. É possível? É. Porque eu faço isso e eu vejo resultados. Entendeu? Claro que eu não fico 24 horas com uma criança com autismo, mas eu fico pelo menos 12 com várias crianças. Entendeu? Então, é possível, porque eu vejo em uma, vejo em outra, vejo em outra. Então, eu vejo possibilidade disso acontecer. Então, a gente precisa de pensar nisso. Né? Por isso que o terapeuta usar da sua empatia para pensar também no cansaço dessa família. Então você vai passear todos os dias com seu filho lá na pracinha, né, para ele socializar com as outras crianças. Gente, tem dia que você chega às 7 horas da noite em casa, você só quer saber de tomar um banho e deitar na sua cama, nem comer você quer. Não é? Quando chega às 7 horas, né? Quando é uns doidos que chegam às 9 horas em casa e sai às 5, né? Aí não tem jeito, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Está almoçando? Todo mundo precisa de almoçar, não precisa? Então, vamos transformar o almoço num momento de aprendizado? Vamos aproveitar do banho, da hora de dormir? Né? Então, isso já facilita bastante. Captar a atenção da criança para as interações sociais, né? O brinquedo ele não pode ser mais importante do que o adulto ou a outra criança. Então, o brinquedo ele não pode ser mais importante do que as outras pessoas, certo? É isso que eu estava falando que uma mãe me falou hoje. A partir do momento que ela sentou e começou a brincar com o filho dela, e esse filho ele viu que brincar com a mãe é muito mais legal do que brincar sozinho, isso aí a gente já consegue esse engajamento, né? Então, já aumenta a atenção da criança para essas interações. E utilizar de técnicas de reforçamento diferencial para comportamentos desejados e diminuir o foco de atenção para os comportamentos inapropriados. O que é muito comum a gente ver no consultório também. Quais os problemas de comportamento que seu filho apresenta? Vem uma lista, né? Fala, 10. O que seu filho faz que é legal? Cri, 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 cri. Sabe por quê? A nossa atenção está voltada só para os problemas. É uma atenção muito negativa. Isso então, se ele todo pega mundo. aqui e começa a mexer nessa florzinha aqui, a bater, faz isso não, menino. Agora, se ele está lá sentadinho, quietinho ali na cadeira, eu não falo nada. Eu deixo ele lá. Então, o que você acha que ele vai fazer? Vai mexer na flor, porque na flor ele consegue atenção. Não é? Na flor é mais legal do que ficar quietinho ali na cadeira. Então, se ele ficou na cadeira, então vão reforçar positivamente esse comportamento. E reforçar positivamente não é parabéns, ficou sentada. Não é isso. Sabe? Porque isso aí a criança vai ficar dependendo só desse reforço o tempo todo. Sentou na cadeira, você tem que falar parabéns. Levantou da cadeira, senta de novo. Sentou na cadeira, parabéns. Imagina só, toda vez que você for sentar, você precisa de ganhar um parabéns.
não é? É esquisito, não é? Então, ó, parabéns para vocês que estão aí sentados na cadeira me escutando. Olha só que esquisito que é. Né? Não faz sentido. Então, reforçou, ele sentou, dá algo legal para ele fazer, não é? Aí sim eu estou reforçando positivamente. Aí sim ele está sabendo que o que ele está fazendo, ele está ganhando um benefício que não é o parabéns. Tá ok? E aí, você quer falar mais alguma coisa de lá? Não, pode falar. Não? E aí, qual é o... Então, a gente, só voltando um pouquinho, a gente falou um pouquinho do que é importante, né? Ensinar os passos, o que é importante. E aí, qual que é o profissional que pode realizar treinamento de pais, né? A gente vê que a maioria dos profissionais são psicólogos, mas ele não é uma abordagem exclusiva da psicologia. Pelo contrário, a gente quer incentivar cada vez mais que outros profissionais atuem também com treinamento de pais para poder instrumentalizar esses pais. Então, a gente às vezes não gosta da conduta de alguns profissionais que entram para o consultório com a criança, ficam lá durante a terapia, pronto, entrega para o pai. Seu filho foi E muito aí? legal, foi tudo muito bem hoje. Ah, hoje foi bem. Não, mãe, hoje não foi legal e tal, mas aí não orienta, não explica as coisas para os pais. Isso é muito sério, então a gente sempre fala para os pais, não fiquem com esses terapeutas, tá? Pai e mãe tem que entrar para a terapia, terapeuta tem que ir na casa da criança, terapeuta tem que estar o tempo todo orientando os pais. Essa é a questão mais importante, né? E é direito de vocês, pais, se estão pagando uma terapia, ou independente de estar pagando ou não, pode ser pelo SUS também, Sim, de pedir para o profissional orientação. Sim. Então, pais, quando vocês forem lá, levar seu filho na terapia, você vai perguntar, o que eu posso fazer para ajudar meu filho lá na minha casa? Eu quero Hoje marcar eu um quero horário... entrar na terapia para eu aprender alguma coisa. É claro que isso não pode ser todo dia, toda hora, porque a terapia muitas vezes tem objetivo. O pai e a mãe não pode estar lá dentro toda hora, tá? Mas marca um dia para você receber orientação, certo? Isso deve ser feito, tá? Então, Só um minuto. Claro que cada um no seu quadrado, né? Também. O pai, ele não vai realizar uma terapia de integração sensorial, por exemplo. Isso quem vai fazer vai ser a TO. Mas o que ele pode fazer em casa que vai ajudar o trabalho da TO? Sim. Não é? E o que a TO pode oferecer para ele Orientar, enquanto né? orientações que eles vão fazer em casa que vai ajudar na questão do desenvolvimento do processamento sensorial? Né? O que a fono pode orientar os pais no desenvolvimento da linguagem dessa criança? O que eu, enquanto psicólogo, posso fazer para ajudar os pais a lidar com comportamentos inapropriados? Eu acho que o treinamento de pais ele cresceu mais dentro da psicologia, porque é a gente que lida mais com comportamento, né? Então, a gente que apaga os fogos aí das alterações comportamentais, mas os outros profissionais também podem atuar com a orientação de pais. E aí a gente trouxe alguns livros que a gente gosta de indicar, que a gente empresta para os pais, para as famílias, para poder entenderem um pouco do autismo, da psicoeducação. Esse primeiro livro, Lá em Casa é Assim, temos o Joaquim, é um livro fofo, que é um irmão contando que ele tem um irmão autista. É pela visão do Bernardo, que é o irmão, né? E ele fala sobre todos os sentimentos que ele tem em relação ao irmão, que é autista. Muito então, ele bonitinho. fala sobre a raiva que ele sente quando o Joaquim está gritando e ele não consegue escutar a música dele. Ele fala quando os pais dão mais atenção para o irmão do que para ele. Então, é bem bacana para a gente poder trabalhar com o irmão também, né? O Manual do Autismo, do Dr. Gustavo Teixeira. É um bom livro para a gente trabalhar psicoeducação, né? Para conhecer um pouco sobre o autismo. O Lagarta Vira Pupa, o livro da Andréia, que é uma mãe, né? Então, é um livro de muita sensibilidade, muito bacana também, que a gente gosta de emprestar para os pais. O meu amigo fazia um ótimo livro para trabalhar com crianças na escola, porque ele conta justamente a história de uma criança que vê uma menininha que vê um coleguinha autista e se interessa, eu quero ser amiga dele. E ela começa a observar essa criança e aí ela descobre o que é o autismo e formas de interagir com esse novo amiguinho. Os livros da Temple, que ajuda também a gente a entender numa linguagem bem acessível, numa linguagem bem bacana sobre o funcionamento, né, do cérebro autista. O Compreender e Agir em Família, que a gente estuda muito.
Esse é essencial para as famílias lerem, o Compreender e Agir em Família. Eu acho que é um livro bacaníssimo, que muitas das coisas que a gente falou aqui, a gente tirou dele também, porque vai ajudar, inclusive com atividades, o que você pode fazer para ajudar seu filho a desenvolver determinada habilidade. Então, é bem legal. O Outra Sintonia, que a gente teve a oportunidade de estudar na especialização, que conta sobre a história do autismo. É um livro bem grande, mas megamente interessante, que conta desde os primórdios do Lá autismo. do Kanner, né, quando ele começou com o diagnóstico até os dias atuais, fala sobre a questão da vacina, que, graças a Deus, hoje já desmistificou, apesar da gente ainda ter, né, polêmicas em relação a isso, mas fala sobre essa história do autismo no mundo. O Longe da Árvore também. Que é um livro dessa grossura, assim, ó, sem brincadeira. Ele tem mais de 1000 páginas, ou quase 1000 páginas, não sei. Mas ele vale a pena, tanto para trabalhar questões de empatia, porque o Andrew Solomon, esse escritor, fez entrevistas e participou da vida de várias famílias diferentes, né? Famílias de surdos, famílias de anões, de transexuais e de esquizofrênicos, de superdotados, e também tem um capítulo que ele passou com famílias de autistas. Então, é um livro muito legal para trabalhar um pouco da nossa empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E ele fala também sobre para entender das outras realidades também, né? E ele começou a escrever esse livro a partir da própria experiência, porque ele é homossexual e ele viu o quanto foi difícil para ele e para a família dele se aceitarem, né? Então, é um livro bem interessante de ler, vale a pena, apesar dele ser bem grossão. E o Fantástico Mundo de Júlia e Sofia. A Roberta conhece. A gente trouxe um para presentear vocês, que foi uma gentileza do Rodrigo. O Rodrigo é um estudante de psicologia lá de Sete Lagoas, e ele escreveu a história da Júlia e da Sofia, que são duas gêmeas, irmãs com autismo, e é um livro de psicoeducação também, que explica das características do autismo, muito bacana também para a gente explicar para as crianças o que é o autismo. Conta um pouquinho a história delas. O autismo delas é diferente. A Júlia é um pouco mais grave do que a Sofia. É isso mesmo. Antes de ontem mesmo, eu fui lá na casa delas. Eu acho muito engraçado. A Júlia não quis ir para a aula. Aí a Tati falou, tá, você não quer ir para a aula, não? Mas você também não pode assistir nem televisão e nem o computador. Ela ficou o dia inteiro enfiada no sofá com a cara na almofada. Tem consequências, né? Não ir para a aula. Tá, mas você tinha lá o quarto de brinquedos que ela podia brincar, mas ela não quis, ela queria tal. Mas é um livro e é uma história real, né? Igual eu contei, eu fui lá na casa delas. São livros que a gente fala de forma geral, que são livros acessíveis, que dá para todo mundo entender, e é uma linguagem que não é tão técnica. E é isso, pessoal. Aqui estão os nossos contatos. Quem quiser conversar com a gente, se a gente tem um tempinho, né? Se alguém quiser pontuar alguma coisa, colocar Agora é hora alguma da gente coisa, conversar. a gente está à disposição. E aí a gente faz o sorteio do livro que o Rodrigo nos cedeu gentilmente. Eu super recomendo seguir os dois, que eu sou muito fã do trabalho deles, as lives deles são as melhores. Eles têm indicações de leitura, mais do que eles colocam aqui diariamente, eles estão postando. E eu estava muito ansiosa para vê-los aqui em Belo Horizonte. Muito obrigada por terem aceito o convite do Praia. Voltem mais vezes, sejam muito bem-vindos. E esse assunto ele tem que ser mais trabalhado, ele é muito vasto, né? Eu que tenho um menino de 18 anos, nunca fiz treinamento de pais. Faz uma falta enorme. A gente vai aprendendo na raça, né? E com os nossos amigos, a nossa rede e os profissionais vão tentando, né? Mas o treinamento de pais, ele é muito recente, não é? Porque eu não me lembro disso há 18 anos, 15, 16 anos, não. Não é. Ele desde a década de 80, o treinamento de pais ele vem sendo estudado, não é? Mas ele está sendo mais evidenciado agora, né? Até por causa
da literatura, que a gente está vendo que só o tratamento dentro do consultório não está surtindo efeito. Então, qual que é a saída para a gente melhorar essas crianças? É treinando os pais. Então, ele está sendo mais evidenciado agora por causa disso, mas desde a década de 70, 80, o treinamento de pais já existe. Por exemplo, quem é TO, que deve conhecer o inventário Portas de operacionalizado, né, que ele é de 80, não é, Ana Amélia? 70, 80, ele é um manual, né, de avaliação e que ajuda na intervenção também para crianças com deficiência de maneira geral, que é baseado no treinamento de pais, né, e ele é mais ou menos dessa década de 70, 80. Primeiramente, meu nome é Aline. Eu fiquei pensando um pouco sobre a experiência do treinamento de pais com configurações de famílias diferentes. Ou então, só com a presença de um pai, ou só com a presença de uma mãe. Vocês têm experiência com alguns casos parecidos assim? Sim, eu sempre gosto de ouvir os dois lados. E eu sempre gosto da presença dos dois, quando é possível, né? Então, eu sempre pergunto, geralmente, quando o primeiro que procura, eu pergunto se eu posso conversar com o outro, né? Por exemplo, se são pais separados, qual que é o tipo de convivência que essa criança tem com o outro, né? Com o outro pai, e se eu posso conversar, e aí eu oriento os dois. Quando não é possível os dois estarem juntos, eu oriento separados, né? Porque, às vezes, o filho passa o final de semana na casa do pai, então eu converso com o pai. Por exemplo, eu tenho um adolescente... O quê? Eu tenho um adolescente que eu acompanho, que o pai mora em São Paulo. Então, todas as férias, ele vai para São Paulo, ele fica pelo menos um mês lá em São Paulo. Ele tem 18 anos. Então, antes dele ir, eu faço um acompanhamento com esse pai via Skype, pelo menos umas 3 semanas, para a gente fazer um planejamento. O fulano está assim, assim, assado, então, isso, você pode fazer com ele que vai dar certo, isso ainda não. Então, pode levar ele. Aí o pai fala, eu quero levar ele para a praia. Então, peraí, então, você já falou com ele que você quer levar para a praia? Não, não falei. Você acha que ele vai ficar ansioso? Eu acho que ele vai. Então, vão deixar para falar só quando ele chegar? Não é? Ou vão falar um dia antes, porque aí ele já prepara a mala sabendo que vai para a praia? Mas, geralmente, isso não acontece não, porque ele já leva sunga, porque no prédio tem piscina. Então, isso não é tanto problema. Então, eu faço esse acompanhamento com o pai, pelo menos umas 2 ou 3 semanas antes, de quando ele vai para lá. Outra questão também que entra no treinamento de pais é a orientação também com quem está bem perto. Então, às vezes, a gente leva os avós para orientação, as babás, muitas babás fazem parte do treinamento de pais também, para a escola também, né, a orientação escolar, que vai mais ou menos muito nessa metodologia também, mas a gente sempre tenta incluir todo mundo, quem mais está dentro da vida dessa criança. Né? Respondemos? Foi? Prazer, meu nome é Gisele. A minha dúvida, no caso do treinamento de pais, nesse momento de acolhida, eu tenho certeza que cada um relata como que foi a chegada do diagnóstico. Mas, no meu caso, por exemplo, eu não tive o respaldo do pediatra naquelas dúvidas que me surgiam. E como foi na primeira gravidez, já veio gêmeos e tudo isso aconteceu junto, eu dei muita atenção para os familiares, para minha mãe, por exemplo, né? Cada criança tem um tempo, né? Você tem que esperar, você não pode comparar, seu filho ainda está em desenvolvimento, é assim mesmo. Mas, mesmo assim, durante os marcos de desenvolvimento, enquanto bebê, ele apresentou tudo. Só agora, nos estudos que eu estou fazendo, que eu entendi que ele teve um autismo regressivo, porque foi a partir de 1 ano e 3 meses, que foi quando ele começou a andar, que eu percebi a mudança comportamental dele. Porque ele olhava no olho na hora da amamentação, ele rolou, ele riu, ele mexeu o rosto, tudo que tinha que mexer. Né? Assim,
todos esses marcos de desenvolvimento aconteceu, mas quando a gente fala com o pediatra, a gente não tem esse, sabe, assim, não escuta, é como se a gente estivesse falando e, assim, você é mãe, né? Você espera que vai Sabe sair, disso, você né? não sabe o que você está falando. Eu queria saber se vocês tiveram experiência com isso, como que sabe? Se é mais recorrente. Muito, infelizmente. Tá? Então, infelizmente, as famílias chegam muitas vezes com diagnóstico tardio, porque muitas vezes quando a gente fala, né, do profissional capacitado, são famílias que passaram por profissionais que falaram muito disso. Espera mais um pouco. Não, cada criança tem seu tempo, né? Então, a gente tem falado muito hoje da importância de se capacitar, da gente capacitar os pediatras para eles terem um olhar não só para desenvolvimento motor, para peso, para a altura da criança, se a criança está alimentando, vacina ou não, mas também para esse desenvolvimento social e emocional que é possível já observar em bebês, mas infelizmente é uma realidade da maioria das famílias. Eu atendi uma família semana passada para avaliação neuropsicológica, acho que não é um caso de autismo, foi só um primeiro contato. E aí a mãe falou comigo que a criança começou a falar com 4 anos e que ela levou na fono e que a fono falou que não, que podia esperar mais um pouquinho. Aí, assim, eu falei, meu Deus, 4 anos! Então, mas, infelizmente, a gente escuta isso das famílias, que falavam para o pediatra, e o pediatra falava, não, pode esperar mais um pouquinho. Infelizmente, é uma realidade que a gente escuta. Cartilha da família, cartilha da criança, gente. Caderneta da criança. Usem e abusem desse recurso que o Ministério da Saúde disponibilizou. Não é? Tem que falar isso para o mundo, porque lá tem todos os marcos do desenvolvimento, não só físico, mas também cognitivos, sociais, tudo. Então, usem da caderneta da criança. Isso é um material incrível que o Brasil tem. Olha só, coisa boa do Brasil. Meu nome é Aline, eu sou neurologista. A caderneta da criança, ela enfoca muito mais a questão motora, igual ela fala. Enfoca muito pouco a questão da interação social, do desenvolvimento cognitivo da criança. Tem outros materiais muito legais, do CDC mesmo, que eles lançaram agora em português, que você dá atenção para o pessoal social, para outras coisas. Porque, quando você fala, meu filho rolou, meu filho andou, tem muito mais que isso que uma criança precisa fazer. E, às vezes, eu vejo uma amiga minha dando atenção assim, qual idade seu filho andou? Seu filho fez isso? E ninguém pergunta. Seu filho aponta? Seu filho reconhece sua mudança de voz? Então, a gente tem que pensar que a gente saiu de um patamar de crianças que morriam de desnutrição para crianças que vão ter que ter o pleno desenvolvimento neuropsicológico delas no momento. Então, a gente tem que focar um pouquinho mais nisso agora. E é né? fácil de baixar esses marcos do desenvolvimento do CDC. Coloca lá no Google, Marcos do Desenvolvimento CDC. Já vai vir já em PDF, bonitinho, para vocês imprimirem. De 2 em 2 meses. De 2, e até 6 anos de idade, É até 6, eu estava tentando Acho aqui que lembrar. até 5, 6 anos. É bem extenso mesmo. Nos primeiros meses é 2, 4, né? Tudo bonitinho, é muito legal. E, assim, quando a gente é convidado para alguma palestra, ano passado a gente foi professor de uma pós-graduação do módulo de autismo, a gente vai dar um curso sobre autismo num congresso esse ano, e a gente tem falado muito desse olhar precoce. Quais que são os primeiros sinais que não necessariamente vão levar para o diagnóstico, mas para esse olhar direcionado para a intervenção. Essa criança é uma criança pouco responsiva, é um bebê que não sorri tanto, é um bebê muito quietinho. Esses sinais, tem muitos profissionais que não estão capacitados para olhar para isso, né? Que tem a ver com o desenvolvimento emocional, social. Então, a gente precisa, eu e o David, a gente bate muito nessa tecla de instrumentalizar os profissionais que estão aí na linha de frente para poder identificar precocemente e estimular essa criança, para a gente ver que tipo de resposta que essa criança vai dar, se pode ser que ela vai realmente ter, né, o transtorno, ou não. Muitas vezes ela precisa de uma estimulação mesmo, né? Mas é muito importante. Se a gente faz a intervenção e os sintomas desaparecem, para que ficar preocupando? Não é uma coisa que a gente não gosta muito, que as escolas falem com os pais.
né, que o filho dele tem autismo, tem TDAH, seu filho tem, sabe? Porque isso causa é enfiar uma faca no coração de um pai, gente. Ela me veio desesperada, mas... obrigada. Mas ela fala, ela anda, ela brinca. Por que ele falou que ela é autista? Porque ela brinca sozinha, porque ela não aceita regras. Só por isso? Só por isso? Ela tem 3 anos. Tem que levar num neuropediatra. Não é o pediatra da creche. Às vezes ele está tendencioso. Que está vendo um tá recorte. Exato. E tem um histórico familiar aí que ele tem que ser avaliado. Não sou profissional, não, mas... Tem que ter um olhar geral, gente. Não pode só recortar. Por isso que a gente leva a criança para dentro do consultório, por isso que a gente coloca um monte de brinquedo para ela brincar, por isso que a gente vai na casa, por isso que a gente vai na escola, por isso que a gente conversa com a família, por isso que a gente conversa com o professor. A gente não pode achar só ali, meia hora com a criança é ou não é. Não tem isso, não. Boa tarde, né? Meu nome é Emanuele. Eu acho importante, principalmente professores, sim, ajudar os pais no diagnóstico. Isso é muito bom. Hoje nós temos já na formação de professores muita preocupação voltada para isso. E não é que os professores têm que dar o diagnóstico, mas eles têm que sugerir, sim, os marcos do desenvolvimento que estão fazendo diferença. Então, hoje, nós já temos uma mudança aí no quadro, para bem, né, graças a Deus, de professores procurando saber isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que não sabem o que é ainda. Tá? Eu tive há 2 semanas no Mater Dei, e o meu filho foi falar que tinha transtorno do espectro autista, a enfermeira não sabia o que era e não sabia escrever. Do meu filho ficar nervoso e virar e falar assim, deixa que eu digito para você. Entendeu? Então, nós temos os 2 lados. Então, a gente tem que ponderar muito isso, porque a escola está aprendendo a ajudar os pais. Né? E nós temos professores e professores, temos profissionais e profissionais, tem pessoas buscando, e tem outras que não estão buscando e que não querem nem saber. E isso nós temos, inclusive, na rede pública. Nós temos na rede pública muita gente buscando na formação de professores. Tem até mais formação de professores na rede pública do que na rede particular. Entendeu? Eu tive muita dificuldade em escola particular de ajudar meus filhos nas questões sociais, porque eles não apresentam questões cognitivas. E é uma escola particular, entendeu? De um poder muito alto aqui em Belo Horizonte, que poderia fornecer formação para todos os professores até. Mas eles não têm interesse. Entendeu? O interesse hoje das escolas particulares é número. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, às vezes, a intenção da escola em falar seu filho é autista foi até boa, exatamente por aproveitar a idade da criança, para os pais procurarem, porque hoje nós temos muito pediatra que não consegue ver ainda. Agora os pediatras estão começando a se interessar por isso. Eu venho de uma formação acadêmica na área de pedagogia, na área de educação, e eu nunca tinha ouvido falar. Há 18 anos atrás não se falava sobre isso. Educação especial há 18 anos atrás ou era paralisia cerebral ou síndrome de Down. Então, esse quadro está mudando. E nós temos que procurar e correr atrás para se informar também. Não só os professores, profissionais como vocês, como nós, mas os próprios pais. Os pais realmente têm um papel fundamental hoje no desenvolvimento dos filhos, porque o gestor de caso das crianças hoje é os próprios pais, porque a gente não tem esse profissional aqui ainda. Aqui no Brasil está surgindo o gestor de caso agora, onde nós temos um profissional que consegue comunicar com todos e ajudar no desenvolvimento da criança. Porque, por enquanto, ainda é tudo saltitado. O TO faz a parte dele, o fono faz a dele e tal. E aí? Como que eles se comunicam e interagem para esse crescimento do desenvolvimento da criança? Né? Então, eu aproveito aqui para dividir como mãe também, né, para os pais buscarem mesmo. E, gente, eu falo que é buscar para todo lado. Metodologia, tem várias, mas cada criança se adapta com uma. Cada uma vai desenvolver melhor com uma. Então, não fiquem presos à metodologia, porque o ABA é melhor, o Denver, o Sunrise, e aí vai. Não. Usa o que você puder sentir conforto para o seu filho desenvolver naquele momento. Então, eu acho que é um passo. Nós temos aqui uma palestra hoje para pais. Olha a quantidade de pais que nós temos aqui. Esse número vem crescendo.
né? Então, a gente tem que dar uma chance para isso, buscar, correr atrás, ajudar o outro. Tá? Quando eu vejo uma criança que, às vezes, está no meu convívio, que eu estou vendo uma coisa diferente, hoje eu já sugiro, eu falo assim, olha, dá uma olhada, esse desenvolvimento dela está fora da faixa etária, dá uma procurada saber, leva num psicomotricista, leva em alguma coisa assim. A gente tem que ajudar os outros, porque aí o olhar das pessoas vão mudando. E aí, de boca em boca, de pessoa em pessoa, isso vai crescendo. E aí nós vamos ganhar o mundo. Exatamente. Por isso que a gente tem que falar, né? Então, a Roberta falou que a gente faz live, então a gente faz live no Facebook a cada 15 dias, estamos voltando agora esse mês, para falar de diversos assuntos, porque a gente tem que compartilhar conhecimento, a gente tem que compartilhar, ensinar para as pessoas o que existe, porque realmente tem profissionais e profissionais, a escola está aprendendo, muitos profissionais estão aprendendo, e por isso que a gente precisa divulgar, falar que existe, para as pessoas poderem estudar também. Né? Isso, exatamente. Eu estou achando interessante a fala dela, porque ela falou 18 anos atrás, o Victor está com 22, e eu busquei desde sempre. Eu não sabia o nome, eu sabia que tinha uma coisa diferente. Só que quando essa coisa diferente é por uma inteligência maior, o pessoal acha que a gente que a gente tirou a sorte grande e está procurando. Isso. E então, vocês falando do treinamento de pais, eu fico pensando, o pai, ele é capaz de ter todo o diferencial, porque eu, sem saber nada, eu não parei. O Victor, inclusive, teve entre 4 e 6 anos, ele teve acompanhamento psicológico. A psicóloga diz que, mãe, você tem que conformar de ter um filho muito inteligente, não tem nada. E eu não tenho nem chateação com ela, não, porque, à época, ela deu o melhor acompanhamento que ela podia. E fez diferença na vida dele. Então, o que eu quero dizer é isso, que mesmo quando você não sabe o nome, em uma época que era difícil de a gente ter esse diagnóstico, eu comecei a fazer a inclusão na escola do Victor, não tinha nome de nada. Meu filho tinha características, eu não tinha diagnóstico, não tinha nada. Eu fui lá em função desse diagnóstico, dessas características, porque é o que é importante, né? É a mobilização dos pais. O diagnóstico me ajudou-se muito, porque me deu um norte, foi libertador, foi maravilhoso. Depois, o Victor ficou sabendo, e aí ele também passou a negociar a inclusão dele. Hoje, nós somos 2 ativistas, e... Pode falar? Hoje, nós somos 2 ativistas, eu vou deixar você falar, viu, Victor? Vou falar só um pouquinho disso. Você está falando isso, mas é interessante. A gente está promovendo um simpósio internacional sobre educação inclusiva, nos dias 22 e 23, em que eu e o Victor, a gente bateu muita cabeça para fazer um preço super acessível e trazer nomes muito relevantes, nomes que, para além da teoria, dessem aos professores, aos educadores, aos profissionais de saúde, aos familiares, a visão prática. É possível. Você está pensando que a gente vai construir? Não, a gente já está construindo. A gente pode dizer que já tem oásis de excelência, mas nós temos esse real. E a gente tem que criar essa rede que você falou. E qual que não é a nossa surpresa? A gente abriu 50% de desconto para a escola pública, num preço que já era muito... e não tem inscrição. Não tem inscrição. E pais, enfim... a gente já tem, hoje já dá para fazer o simpósio, e vai ser muito bacana, do mesmo jeito, a Malu está lá com a gente. Num próximo, a Ana Amélia também vai estar, porque eu já falei com ela que ela já é de casa. Então, assim, nomes realmente maravilhosos, mas, mais do que nomes maravilhosos, nomes de pessoas que estão nesse mercado para fazer diferença na vida de seres humanos. E aí, agora, eu vou passar um pouco para o Victor falar, porque senão ele vai falar que só eu que gosto de falar. Depois você já falou tudo, né? É o seguinte, tanto eu como a minha mãe, nós somos autistas e somos jornalistas. E minha mãe também tem uma formação na área das relações públicas. Então, a gente escolheu o formato de simpósio dentro das relações públicas, porque o simpósio ele traz pessoas com um grande conhecimento científico, mas com uma preocupação social. Então, muitas vezes a gente vê eventos
com muita teoria, e que bom que existe a teoria, mas a gente pensa assim, na minha realidade eu não consigo aplicar isso. Então, a gente quer que as pessoas saiam de lá falando assim, tem 1, 2, 3 coisas que eu já posso aplicar na prática. Tem pessoas com síndrome de Down como palestrantes, tem uma mãe de uma pessoa com paralisia cerebral, temos nós, que somos autistas, eu vou mediar uma mesa de casos vitoriosos na educação inclusiva. Então, vai ser muito bacana. Temos nomes de peso, a Malu, a doutora Ângela Matildes também vai estar lá, pessoas que realmente estão comprometidas com essa causa, da inclusão como um todo. E nós vamos ter também o lançamento de 3 livros nesse simpósio. Um que foi o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, não é uma obra puramente acadêmica, é uma obra jornalístico-acadêmica, porque o meu professor falou que eu tenho um hiperfoco de pesquisa muito grande, então que eu tinha que escrever um livro ao invés de um artigo, como os meus colegas fariam. Eu entrevistei vários profissionais, a Malu, inclusive. Acabei de receber uma mensagem até de um amigo que comprou na pré-venda, falando assim que esse livro devia ser a minha obra-prima até agora, ele falou. E ele disse que, na verdade, é o 4º livro, né? Mas a primeira obra-prima, exatamente. Ele falou que, em comparação aos outros livros, era o melhor até agora. E que é a minha maior contribuição. E ele falou também que deveria ser um livro adotado nas universidades para psicólogos, pessoas que atendem o público, pedagogos, pessoas em geral, ou seja, para todo mundo. Ele ainda colocou assim, vamos ter também o lançamento do livro da minha mãe, que é a Maliônicos, A Vida de Autistas Adultos, e o Menino Artista, que é do meu pai. Meu pai ele não está no espectro, ele tem lá as neurodivergências dele também, mas ele tem uma percepção da linguagem abstrata e subliminar que é uma coisa incrível. Então, meu pai ele desenhou e ilustrou um livro infantil chamado O Menino Artista, que também vai ser lançado nesse simpósio. Que sensacional, gente. Aí, ó, ele está aqui me cutucando o tempo todo, porque ele quer presentear vocês com o Outro Olhar, que é o primeiro que ele publicou, né? Que é Reflexões de uma Autista. Eu já ia perguntar como que está a pré-venda para eu comprar. E o Neurodivergentes, agora, ele trouxe para vocês. E a gente quer aproveitar e convidar todo mundo, então, no Simpla, só jogar lá Simpósio Internacional, que vocês vão ter acesso. E eu tenho um desconforto, olha para você ver como é que isso é complicado. Eu sei que a gente está fazendo um negócio bacana para todo mundo, e eu tenho um desconforto, me deu até dor de cabeça. As pessoas não estão indo. Não, parecia que eu estou fazendo propaganda. Fico assim meio, sabe? Está lá fazendo propaganda. E assim, eu quero dizer que tem gente, sim, que está preocupada em mudar o mundo para melhor. Até porque a gente descobriu, e aí, se tiver algum familiar aqui que vai me contradizer, por favor, fique à vontade. Eu e o Vitor, a gente estuda profundamente, inclusive até, e tem contato com, desde o severo até o leve, e a gente descobriu que é um mundo muito bacana mesmo, que mais gente tem que conhecer mesmo, e a gente está perdendo se essas pessoas não interagirem com o mundo todo. Isso então, estão todos convidados para o simpósio. Muito bom. Muito bom. Gente, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não. Alguém tem mais alguma coisa? Então, acho que não. A gente agradece muito, né, a generosidade de vocês de estarem aqui compartilhando a experiência, conhecimento e o afeto com a gente. E aí vamos passar para reforço. Importante. Vamos fazer o sorteio, então, fazer o sorteio, né? Do livro do a Rodrigo. Parte tecnológica com a Ana Amélia aqui. Enquanto ela faz aqui, a gente já tem definido o próximo tema de abril, que vai ser dia 24 de abril, na EFETO. Porque aí vocês têm que olhar lá direitinho para não ficar perdido. Alguns eventos do Praia, quando esse auditório estiver disponível, a gente vai fazer aqui, porque consegue fazer a transmissão online. E quando esse auditório não está livre, a gente usa lá a EFETO, tá bom? E o tema vai ser sobre paternidade no autismo, que é muito importante. A gente tem visto cada vez mais o protagonismo dos pais. E aí eu fiz um convite, intimação, para o meu marido, que é o Jardel, professor aqui na Faculdade de Educação, e vai falar um pouco sobre a experiência dele. Vou vigiar. E aí eu acho que vai ser bem legal, tá, gente? É com a Gisele. Muito bem.
tira uma fotinha aí. Ó. Então, gente, muito obrigada. Bom retorno para casa. E não perca o simpósio. Se a Selma não falasse, eu ia fazer a propaganda, viu?